1 Reis, capítulo 2, primeiramente. Primeira Reis 2, se nos diz a palavra de Deus. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Bem, queridos, essas são palavras de Davi ao seu filho Salomão, como o texto nos informa. Davi aqui estava próximo de sua morte e, portanto, esse era um período de transição na qual a nação de Israel iria passar. Ou seja, a transição de reinado de Davi para Salomão. E aqui, Davi dirige essas palavras ao seu filho, dando a ele a consciência da responsabilidade que ele haveria de enfrentar nos próximos anos, que seria exatamente de assumir o reinado dessa nação. E é interessante que ele diz aqui também, faz menção à promessa que o Senhor o fez, né, de que nunca faltaria um descendente sobre o trono de Israel, da linhagem de Davi, e que se cumpriu no Novo Testamento com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é da descendência de Davi exatamente. Mas o que eu quero mostrar um pouco para os irmãos hoje, aqui, a partir desse texto e outro que nós vamos ler, a respeito daquilo que Salomão teve de enfrentar nos seus dias de reinado. Ou melhor dizendo, da maneira como ele enfrentou o reinado que estava pela frente. Por quê? Ele tinha essa responsabilidade de governar a nação de Israel. E já não bastasse esse fardo, que era grande, tinha também o fardo de ser o sucessor de Davi, que foi, de fato, o maior rei, o melhor rei que Israel já teve. Então, Davi ele dirige essas palavras a Salomão de maneira bem intencionada. Não há dúvidas disso. Mas essas palavras de Davi reforçam para Salomão exatamente o fardo que ele haveria de enfrentar, a responsabilidade que estava agora posta sobre os seus ombros. Isso aqui é semelhante, meus irmãos, ao jogador de futebol que tem que entrar numa decisão final e que vai para os pênaltis, sabe? É naquele momento em que é tudo ou nada. Pode dar muito certo, se ele acertar, e pode também dar muito errado. Não é à toa que muitos deles, embora treinem incessantemente para bater um pênalti, que é algo relativamente simples, erram no momento de executar por causa do nervosismo, da ansiedade, por fatores diversos. Então, Davi, é como se ele dissesse isso para Salomão: Salomão, agora a bola está contigo, e você não pode tremer na base. Não é? Então, Salomão tinha consciência dessa responsabilidade que era de ser rei. E Davi reafirma essa responsabilidade. Mas essa palavra, que deveria encorajá-lo, gera no coração de Salomão uma ansiedade, um fardo, um medo e uma insegurança a respeito de si mesmo. Então, o que está em jogo aqui é que Salomão tem uma cobrança externa. Externa de quem? Externa do seu pai, Davi, das pessoas à sua volta, que tem a expectativa de que ele assuma bem esse reinado. E ele tem também uma cobrança interna. É no seu próprio coração, na sua própria mente,
ele sabe do peso que é isso. Se não é assim, vejam comigo agora no capítulo 3, a partir do verso 5. Vejam o que diz aqui. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Vamos parar por aqui um momento. Meus irmãos, o que acontece aqui é que o Senhor do universo aparece para Salomão num sonho e pergunta para ele o que ele gostaria de receber. Então vejam que não é algo trivial, não é? E aí nós conhecemos o que Salomão vai pedir, que é exatamente por sabedoria, mas eu quero que os irmãos percebam aqui que o contexto no qual ele pede por sabedoria é um contexto em que havia muito fardo, muito medo, muita insegurança. Vamos continuar lendo o texto. Verso 6. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste teu servo reinar no lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Então está aqui reafirmado essa cobrança interna dele, esse medo, essa insegurança que Salomão tinha. Ele diz: eu não passo de um jovem. Não é? Vamos continuar. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Então vejam, meus irmãos, Salomão nessa oração, ele reconhece que a tarefa que está posta diante dele, de reinar no lugar de seu pai Davi, é maior do que as suas próprias habilidades pessoais. E é nessa hora que ou ele se entrega ao desespero completo, né? Tenta lutar, quem sabe com as suas próprias forças, até que elas fracassem, ou então ele busca ajuda do alto, ele busca auxílio do Senhor e orientação da parte do Senhor. E foi isso que ele fez. O verso 10 diz que o pedido de Salomão agradou ao Senhor. E o Senhor assim concedeu sabedoria para que Salomão pudesse governar aquele povo. E eu penso, meus queridos irmãos, que isso tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver com a nossa vida hoje aqui, embora de maneiras diferentes. Porque, em alguma medida, todos nós teremos que assumir grandes responsabilidades ao longo da nossa vida. E nem sempre decisões são algo tão simples de se fazer, a depender das questões que estão postas em jogo ali, não é mesmo? E, somado a isso, muitas vezes também, as vozes que estão à nossa volta, nesses momentos que nós precisamos nos decidir, precisamos encarar as responsabilidades que estão postas para nós, não serão vozes de encorajamento, de consolo, de esperança, mas pelo contrário, não é? Muitas vezes essas vozes geram ruídos que nos perturbam nos momentos que nós mais precisávamos de alguma orientação, de algum conselho, não é? É assim, por exemplo, quando alguém no mundo de hoje deseja ter filhos, não é? E as pessoas à nossa volta podem, por vezes, olhar para isso e falar assim: mas, rapaz, como assim? Você tem certeza disso? Você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Você não está vendo como as coisas estão? Você não vê como o mundo está complicado? A questão não é se as coisas estão complicadas ou se um filho gera complicações.
A questão é se um filho se reduz às complicações. Percebem? Será que um filho também não pode trazer alegrias, sorrisos, surpresas, aprendizados? As crianças às vezes fazem perguntas que nos tiram o nosso chão e nos ensinam por causa das perguntas, paradoxalmente, não é? Então, para quase tudo que a gente for fazer na vida, meus irmãos, haverá sim dificuldades, complicações. Não será um caminho fácil, será árido, mas o que importa para nós é reconhecer que as coisas que nós estamos caminhando em direção a elas não se reduzem somente às complicações da qual as pessoas à nossa volta, por vezes, querem nos fazer acreditar, querem nos fazer dar um foco somente naquilo que é dificultoso, não é mesmo? Então, por vezes nós vamos ter que decidir entre ouvir as vozes externas das pessoas à nossa volta, ou ouvir a voz da palavra de Deus, que nos orienta e que nos dá consciência das dificuldades, mas que nos dá também sabedoria para encarar essas mesmas dificuldades, não é? A respeito dos filhos, por exemplo, diz o Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor. E esse é só um exemplo das bênçãos que o Senhor nos dá e que, por vezes, o mundo quer nos fazer desencorajar e temer, né? Então, nós não podemos nos deixar paralisar por conta do medo. Não podemos, definitivamente. Pelo contrário, nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus e pedir que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê a sua graça para encarar esses dias maus, especialmente no ano que começa de forma tão turbulenta como 2023. Diante disso, queridos, eu tenho aplicações para nós aqui a respeito desse texto. A primeira delas é que a sabedoria torna o fardo mais leve. A sabedoria torna o nosso fardo mais leve. Por quê? Porque, vejam, é sabido de todos nós, essa não era uma questão trivial, assumir o reinado de Israel depois de Davi. E Salomão sabe dessa dificuldade. Mas existe aqui no texto uma proximidade entre exatamente a sabedoria e a coragem. A coragem não em si mesmo, não na sua própria capacidade, mas naquilo que o Senhor pode realizar através dele. É engraçado que, às vezes, a cultura à nossa volta, isso foi, de forma, infelizmente, triste, incorporado por algumas teologias que a gente vê por aí, as pessoas dizendo que a gente tem que buscar força no nosso próprio interior, olhe para dentro de si, olhe para as suas habilidades, né? Busque a força interna lá no seu íntimo. Não é assim que a palavra de Deus lida, infelizmente. Ou felizmente, graças a Deus por isso, né? Que nos liberta de realizar algo tão pequeno como aquilo que nós somos. O que a palavra nos diz é que Salomão encontrou forças não dentro de si mesmo, não olhando para dentro de si, para suas habilidades pessoais, mas foi pelo Senhor e foi através do Senhor que ele pôde governar. Olhando para si, ele disse: eu não passo de um jovem, eu não sei o que fazer. É esse o contexto no qual Salomão pede por sabedoria ali. Então, quando ele pede e recebe sabedoria de Deus, ele entende que o seu fardo agora ficou mais leve, ficou suportável, ficou em condições dele atender a nação de Israel, por causa daquilo que o Senhor derramou sobre a vida dele. Então, essa é a primeira aplicação para nós. A segunda aplicação, irmãos, é que a sabedoria dá ao sábio a capacidade de discernir. E nós falamos tanto de discernimento, por vezes, na igreja, não é? Uma forma que discernimento pode ser definida
é a capacidade de julgar retamente, de julgar de forma correta, de trazer um ajuizamento verdadeiro, bom e justo sobre as situações. E é interessante porque, desde a queda do homem ali no Éden, que as fronteiras entre bem e mal se tornaram nebulosas para toda a raça humana. Porque a voz da serpente é de que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Vocês vão conhecer. Ou seja, a fonte que iria iluminar, iria trazer o discernimento entre o que é bom e o que é mal, seria o próprio homem, não mais seria o Deus, não mais seria o parâmetro de Deus. E é por isso que as fronteiras ficaram nebulosas no mundo à nossa volta. Vejam o que um texto de Isaías diz sobre isso, por exemplo. Ai dos que chamam mal de bem e bem de mal, dos que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. E aí vem a explicação dessa metáfora. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Então, o que é chamar doce de amargo, amargo de doce, chamar trevas de luz, chamar luz de trevas? É o homem querendo ser ele mesmo a fonte de sabedoria e de discernimento entre bem e mal. Por isso que os valores estão invertidos em nossa sociedade. Porque abandonaram a palavra de Deus e não tem mais a palavra como luz e como fonte para discernir o que é bem e mal. E o resultado só pode ser terrível quando isso acontece, né? Então, o critério, meus irmãos, é o mesmo de sempre, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo, é aquilo que a palavra de Deus nos orienta a respeito, né, do que é bom, do que é ruim, para nós podermos discernir, e a sabedoria nos capacita a isso. Terceira aplicação, irmãos, a sabedoria não tem um fim em si mesma. Não tem um fim em si mesma. Vejam, quando o Senhor aparece para Salomão, ele não pediu mais conforto na sua vida pessoal. Não pediu um colchão melhor, uma carruagem mais confortável, um cavalo mais forte, mais rápido para ele caminhar e chegar nos lugares. Não foi nada disso. Foi sabedoria. Mas por que sabedoria? O verso 9 responde que é para governar este teu grande povo. Então, sabedoria aqui não era para Salomão ganhar o debate. Não era para ele impressionar as pessoas à sua volta, embora muitos se impressionassem. A sabedoria não era para ele arrumar confusão na internet com as pessoas à sua volta, sabe? A sabedoria está a serviço de algo que a transcende. Então, esse aqui não é um pedido egoísta da parte de Salomão, mas é um pedido que está para ele servir as pessoas à sua volta. E nós podemos expandir esse entendimento para todas as bênçãos que o Senhor nos dá também. Seja as suas finanças, aquilo que o Senhor tem te dado de recursos, as bênçãos que Ele te deu, que você pode compartilhar, que você pode abençoar a sua igreja, os seus irmãos, as pessoas à sua volta, não é? O dinheiro não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento, ele deve ser servo daquele que o possui, e não senhor. Seja também com o seu conhecimento, inclusive o conhecimento da palavra de Deus. Nenhum de nós deve estudar a Bíblia para ser um cabeçudão teológico, sabe? Aquele cara imponente assim e que gosta de infernizar a vida dos outros. A Bíblia fala sobre isso no livro de Tiago, nós vamos ler. Existe um tipo de sabedoria que é inflamada pelo inferno. O motivo pelo qual nós estudamos a palavra de Deus é para servir também os nossos irmãos, a nossa família, os nossos amigos, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Seja também com a formação que você tem, o seu trabalho,
seus dons e talentos. Por vezes falta para nós uma consciência de que a nossa vida é integrada entre o sagrado e o secular. Tudo é sagrado, na verdade, sabe? Você deve usar aquilo que você recebeu na sua vocação também para servir a sua comunidade, a sua cidade, através do seu serviço. Então, vejam, meus irmãos, tudo isso são exemplos de como aquilo que nós recebemos da parte de Deus não tem um fim em nosso próprio conforto pessoal, não tem um fim na nossa própria vaidade, não tem um fim em nós mesmos, mas deve ser derramado para a vida das pessoas à nossa volta, para abençoar. E a quarta e última aplicação aqui nesse sermão é que a sabedoria pode salvar uma vida. Eu sei que isso parece até manchete de jornais que a gente vê por aí, quando a pessoa quer chamar a atenção, mas não é nenhum clichê. Porque se nós continuarmos lendo esse texto aqui, a partir do verso 16, nós vamos ver que tão logo Salomão recebeu a sabedoria de Deus, já se manifestou uma circunstância na qual ele deveria colocá-la em prática. E que circunstância é essa? 2 mulheres chegam para ele, as 2 tinham tido filhos, crianças, e uma das crianças, um bebezinho, morreu, e aí a mãe tomou o filho da outra para si. E ambas agora estão diante de Salomão reivindicando essa prerrogativa de que são mães da criança. E Salomão não sabe qual das 2 é a mãe, e ficou essa coisa, não se sabe mais como resolver essa situação. Então, a sugestão de Salomão ela é um tanto quanto absurda. Ele diz o seguinte, fala, olha, já que vocês 2 estão dizendo que são a mãe da criança, vamos fazer o seguinte, vamos serrar a criança ao meio e cada uma fica com uma parte. Fica bom assim? Será que se resolve? E nesse momento que Salomão dá essa sugestão absurda, mas que era a maneira de resolver uma situação que era também absurda, a mãe verdadeira da criança gritou e disse, de jeito nenhum, de forma alguma. É melhor que o meu filho fique com uma outra pessoa que não é a mãe do que ele seja despedaçado aqui na minha frente, não é? Então, a sabedoria de Salomão salvou a vida daquela criança e devolveu a criança para a mãe verdadeira, porque ele percebeu que essa mãe que gritou é que era a verdadeira, não é? A outra pouco se importava, porque não era mãe. Então vejam, meus irmãos, a sabedoria pode salvar a nossa vida. Não é exagero dizer isso. O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e os que a amam comerão do seu fruto. Por vezes, uma das maneiras que nós mais erramos na nossa falta de sabedoria é no uso da língua no nosso dia a dia, infelizmente. Todos nós, inclusive o pregador. Sabe? Então, a sabedoria de Deus redime as nossas palavras também. A sabedoria de Deus redime os nossos relacionamentos, redime toda a nossa maneira de viver, conduzindo de uma forma boa e bela na nossa vida. Eu quero encerrar lendo um texto que está em Tiago, no capítulo 3, se você puder abrir. Tiago 3, a partir do verso 17. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Ele tinha dito de 2 tipos de sabedoria, no verso 13. Uma é inflamada pelo inferno, e a outra é aqui, a sabedoria do alto. Vejam que está no verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera.
Então vejam, quando o Tiago diz aqui que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, essa palavra no grego é hagios, que poderia ser traduzida também por sabedoria santa. É sabedoria santa, e ela tem algumas qualificações. Ela é pacífica, amável, compreensiva, ela tem misericórdia, ela tem bons frutos. Então a sabedoria, diferente do que a nossa cultura entende, por exemplo, por inteligência, ela não é somente entender as coisas, mas é colocar em prática, é abençoar, é gerar impactos concretos na vida das pessoas à nossa volta, através daquilo que recebemos. Não é? Essa é a sabedoria que o Senhor pode nos dar. E essa é a minha oração, por mim mesmo e pela igreja. Encerrando, enquanto eu ouvia a liturgia e as canções, eu fiquei muito feliz de ver os irmãos fazerem menção ao texto de João, capítulo 1, que diz que Cristo é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra divina, ele é a sabedoria encarnada em pessoa. E nós somos chamados a olhar para as palavras e para o silêncio de Jesus e aprender com Ele. Jesus nos ensina dessa maneira, com suas palavras e também com silêncio diante de algumas coisas na qual as circunstâncias se apresentavam, porque Ele é a sabedoria de Deus para nós. Amém? Vamos orar nesse instante. Pai de amor e graça, louvamos o Teu nome por essa igreja, pelas pessoas que o Senhor aqui trouxe, pelo Evangelho que tem sido continuamente pregado, Senhor, fielmente aqui. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra é fonte de sabedoria, de graça, de vida, de instrução para a nossa vida e para o nosso coração. O nosso desejo sincero, Senhor, é Te honrar com a nossa vida, Te honrar com o nosso conhecimento, Te honrar com nossos bens, Te honrar com todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Assim foi, meu Deus, com a sabedoria que o Senhor derramou sobre Salomão. Enquanto ele esteve, meu Deus, submisso a Ti, ele foi uma bênção para aquela nação. Que nós também, Senhor, recebamos sabedoria do alto, para que possamos abençoar a nossa igreja, a nossa família e as pessoas à nossa volta. Assim te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.